Como é que vocês estão? Meu nome é Wagner de Gênova, Vagninho, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tive por conhecimento, se é que o que eu sei é uma coisa sábia, mas eu gostaria de compartilhar com você. Questões interessantes sobre o nosso cotidiano, principalmente com relação à espiritualidade que carregamos. Mas antes de você curtir ou de você ver o vídeo, entra, se inscreve nos nossos canais, curte, compartilha e fala comigo. Traz a sua ideia, questiona, traz as suas indignações para que possamos crescer juntos, amadurecendo no conhecimento de cada item. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e eu espero que isso venha compartilhar no teu crescimento. Esquece não, curte, se inscreva, fala e compartilha. Bom, a primeira ideia que eu gostaria de conversar com você é sobre o Estado brasileiro. Seria ele um Estado laico? Ei, o que é isso, laico? Não entendi nada. Nem eu. Mas enfim, fui pesquisar e buscar mais informações sobre tudo isso. Todas as vezes que nós escutamos alguém falando que o Brasil é um Estado laico, isso significa que o Brasil tem um contexto político afastado do contexto religioso. Ou seja, o Brasil, ele tem uma ojeriza, ele hostiliza, ele empurra para longe as determinações e a governabilidade da religião sobre a sua política. É cada um na sua. Uma Constituição que no seu artigo 5º, inciso 6º, trouxe a liberdade de religião, dando a possibilidade para que cada pessoa acredite ou não, siga os cultos de sua religião da forma como bem entender. E assim, então, o Brasil, por ter e ampliar a defesa pela diversificação, pela pluralidade, acabou se tornando um Estado laico. Um Estado que se distancia mais e mais dos mandos da religião sobre as determinações políticas e sociais. Será? Por que eu falo será? Porque muitas coisas acontecem na cultura de uma nação que vão empreender no costume ou nas determinações políticas, legais e tudo mais. E o Brasil tem uma cultura inegavelmente religiosa. Você quer ver? Os jesuítas trouxeram para cá a configuração clara do catolicismo romano. E desde então o Brasil tem sido inegavelmente um país onde a maior parte da sua configuração religiosa é católica. Agora, existem inúmeras outras religiões nos dias de hoje. Existem os protestantes, os budistas, os ateus, que configuram a não crença, né, em qualquer vinculação para com Deus e por aí vai. Agora, será que no Brasil a primeira religião, a primeira entidade de entendimento para algo superior e maior veio com os jesuítas? Creio que não. Os indígenas, inegavelmente, eles configuram uma sociedade. E toda a sociedade acaba por configurar seus contornos morais, sociais, as suas limitações. Nós não sabemos quais eram as deixas ou quais as crendices ou quais as crenças que os índios tinham no Brasil antes dos jesuítas. Isso demandaria um estudo mais profundo. Agora, com certeza eles tinham algumas ideias, ideologias, crenças e configurações. Então, nós não podemos dizer que o catolicismo foi a primeira religião no Brasil, mas inegavelmente no Brasil nós sempre tivemos uma configuração religiosa. Agora, a cultura brasileira, desde sua descoberta, tem vindo para com o catolicismo romano. E eu não posso achar que os meus políticos nos dias atuais se distanciam dessa cultura, dessa ideologia, dessa firme fé que eles carregaram durante tanto tempo, fé pela qual ou na qual eles foram ensinados, direcionados e tiveram o seu crescimento. E tanto isso é verdade que a Constituição de 1988, Constituição, falamos agora há pouco, foi aquela que trouxe a liberdade, a pluralidade religiosa. Ela traz no seu preâmbulo a clara definição de que aquele trabalho seria feito sob a proteção de Deus. Lógico,
O STF já definiu que o preâmbulo não tem força legal, é apenas um escrito, uma poesia. Mas esta poesia, que foi feita por Ulisses Guimarães em 1988, está definindo que todo aquele trabalho foi feito sob a proteção de Deus. Agora, a situação da Constituição não para por aí, porque no artigo 210 nós temos então a definição do ensino, e o ensino religioso. E ele começa falando que, embora o ensino religioso tenha a sua matrícula facultativa, esta matéria será lançada nos horários normais das escolas públicas. Então eu tenho ali a configuração de uma matéria como outra qualquer. Então, inegavelmente, a cultura ela ainda está arraigada na nossa linha política, na nossa linha legal. Por mais que eu fale que o Brasil é laico, ou seja, que a política afasta a religião das suas ordenações, inegavelmente a lei, por conta da cultura do nosso povo, acaba atraindo a religiosidade. Agora, a nossa configuração religiosa, ela inegavelmente é cristã. Os católicos, que abrangem a maior parte ainda da minha população, tomam conta de quase que todo o Brasil, seguindo de perto pelos protestantes e outras religiões que seguem aí nessa mesma vertente. Segundo o censo do IBGE de 2010, 92% dos brasileiros, quando questionados, declaravam que tinham uma religião cristã. Então, inegavelmente, o cristianismo faz parte da cultura brasileira. Agora, olha que interessante. O Brasil tem buscado alinhavar um crescimento, um progresso econômico, social e cultural. E inúmeros dissabores ou conflitos acabam desencadeando por conta desta busca. Nietzsche, em uma de suas obras, O Anticristo, de 1888, ele disse que a religião e os valores, principalmente os valores arraigados no amor, acabam sendo um contraponto para o progresso da humanidade. Que todo o ser humano ou toda a sociedade, para crescer, deveria então eliminar da sua configuração o cristianismo e os seus valores. Agora, essa configuração, ela inegavelmente faz sentido. Porque quando olhamos a linha da evolução econômica, nós vamos perceber que os mais fortes, em regra, acabam vencendo os mais fracos. Capitalismo nu e cru, aonde aqueles que se desenvolvem com mais maleabilidade, com mais determinação, eles prevalecem e acabam deixando os mais fracos ao acaso. Agora, uma pergunta que eu gostaria de tenho para comigo e deixo para com você. Será que a nossa evolução não tem sido desencadeada justamente por conta destes princípios? Por conta do amor, da solidariedade, do buscar o benefício em favor de um todo? Será que não são esses os pontos que culminaram na evolução do ser humano até os dias de hoje? E se sim, tenho então que o trabalho de Nietzsche, ele é contraditório, ele não faz razão, ou ele não teria razão de ser. E se ele não tem razão de ser, então aquela minha vertente, agora há pouco, onde eu disse que o capitalismo nu e cru, ou no capitalismo, os mais fortes vencem inegavelmente os mais fracos, essa é uma história que cabe uma outra vertente, ou teria uma outra ótica. Enfim, o Brasil é um país laico? Sim, declaradamente diz ser um país laico. Entretanto, faticamente tem se mostrado de forma diferente. Políticos ou bancas têm sido levadas ao poder para defender linhas ou o raciocínio de classes sociais, como, por exemplo, a bancada dos evangélicos, que tem se colocado à frente do parlamento brasileiro, tem se colocado à frente da Câmara dos Deputados, para que então lá eles defendam uma linha mais razoável dos princípios cristãos. Verdade ou mentira? Enfim, traz aí a tua informação. O que você acha? É verdadeiramente o Brasil um país laico? Ou, por conta da nossa cultura, as nossas informações religiosas ainda influenciam nas definições legais, sociais e até jurídicas? Acabamos de vivenciar um período traumático, aliás, estamos nele ainda, onde uma pandemia fez com que tivéssemos um isolamento. E aí algumas discussões sobre a religião, sobre a igreja. Seria a igreja uma instituição essencial a tal ponto de não poder ter o seu trabalho paralisado?
ou não. O presidente da República disse que não poderia a igreja parar de forma alguma, sendo ela um serviço essencial. Alguns governadores e alguns prefeitos disseram de forma contrária, que a igreja poderia sim ter as suas atividades paralisadas, porque ela não era tão essencial assim. Aliás, uma grande discussão, não vamos vencê-la agora, mas seríamos nós, igreja, dentro da compreensão do que diz o Evangelho de Jesus Cristo? Ou não? Seríamos apenas templo e morada do Espírito Santo, e a eclésia seria uma outra configuração, ou teria uma outra configuração. Nossa, quanta coisa, não é? Só para dizer se o Brasil é um país laico ou não. E olha, terminamos esse bate-papo sem uma conclusão lógica, ou pelo menos com várias ideias. Pela lei, sim, um país laico. De fato, creio que não, nos falta muito ainda. Olha, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com outras pessoas, vamos buscar novas ideias e crescer um pouquinho mais. Traz aí os seus comentários, fala comigo. Não deixa de se inscrever nos canais. Enfim, vamos lá. Todo tempo nós vamos lançar um vídeo com discussões, questões relacionadas ao nosso cotidiano. E com isso, tentar crescer um pouquinho mais. A maior riqueza que um homem carrega é a sabedoria. Ela ninguém tira. Sábios, seremos sábios. Pelo menos essa é a nossa busca e o nosso objetivo. Fica com Deus. Opa, eu não sou laico. Tenha uma boa semana, que você tenha aí plenitude de conhecimento. Em nome de Jesus. Até, hein?